Excelente notícia! Vasco da Gama tem definida contratação para esta janela de transferências, um perfil já identificado. Além disso, tem também uma baita notícia com relação a uma grande joia que vem se destacando da base Cruz Maltina. Tá de olho nesse jogador que não é mais apenas uma joia do Vasco, com uma joia também do futebol brasileiro. Rodrigo Júnior é o nome da fera que está se destacando com a amarelinha. Além disso, tem também informação sobre o treino que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa, reforços caseiros para o técnico Fernando Diniz e muitas outras informações. Você, amigo vascaíno, está, no canal do Gigante Vasco, no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem a sua ajuda, eu, Lucas, não vou a lugar algum, então vamos juntos, fazer aí de um canal cada vez maior. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, inclusive um breve, rápido agradecimento aí também a todos vocês, porque hoje, nesta quinta-feira, chegamos à marca aí dos 158 mil inscritos e vamos embora juntos agora pela marca dos 159 mil. Quero começar aqui, primeiramente, falando sobre o que rolou nesta manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa, pois, como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco Cruz Maltino foi novamente a campo nesta manhã de quinta, assim como vem sendo realizado nestes últimos dias, hoje novamente aconteceu. O elenco iniciou os treinos na academia do CT Moacir Barbosa, treinos estes, individualizados, preparados pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruz Maltino, um treino físico, voltado aí para partes musculares. O Departamento de Saúde e Performance do Vasco que faz um treino focado, nas partes em que se identifica mais déficit em cada atleta. Também, além, é claro, desse treino, foi realizado um breve aquecimento, um trabalho ali de massagem nos atletas para logo após esse primeiro momento todos os jogadores irem aos gramados do CT Moacir Barbosa. Os atletas ali iniciaram um trabalho com bola de aquecimento para logo após esse primeiro momento o técnico Fernando Diniz iniciar as atividades com o grupo. Os goleiros Léo Jardim, Pablo, Daniel Fusato, ambos realizaram treinos, é claro, de forma separada, focados a esse trabalho para os goleiros do nosso Cruz Maltino, e os atletas do nosso elenco também realizaram os seus trabalhos nos gramados do CT Moacir Barbosa. A gente vê aí na imagem atletas como David, Alex Teixeira, Juan Esforza, Puma Rodrigues, Maurício Lemos, Benjamin Garré, realizando trabalhos físicos dentro do CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco que tem algumas caras novas nesse elenco principal, o próprio GB, que apareceu aí na imagem a vocês ao lado do Luiz Gustavo, são alguns novos jogadores que neste momento estão integrando o elenco profissional, Então o GB e Luiz Gustavo já não são mais atletas do Sub-20, mas sim do time principal do nosso Cruz Maltino. GB que está se destacando muito e está se tornando uma peça aí que o técnico Fernando Diniz já confia, para utilizá-lo na restante da temporada. Inclusive hoje foi fechado, um período aí de, como eu posso trazer, de mistura de conhecimento
porque hoje tivemos aí um dos últimos dias onde as comissões técnicas da base Cruz Maltina tiveram a oportunidade de acompanhar os treinos do Vasco no CT Moacir Barbosa, né? As comissões técnicas do Sub-6 ao Sub-20 acompanharam os treinamentos do elenco principal do Vasco da Gama. Hoje estiveram presentes aí os treinadores auxiliares, os treinadores, perdão, os auxiliares, os preparadores de goleiro e os coordenadores técnicos. Essa iniciativa partiu do Cláudio Rocha, que é o gerente de futebol do Vasco, acompanhado também de uma ideia do Léo Matos, que é o gerente de transição, e do próprio técnico Fernando Diniz. Então, um trabalho bem legal que o Vasco da Gama vem fazendo com o objetivo de integrar todas as categorias do nosso Vasco da Gama. Base essa que está fazendo muito sucesso, né? O técnico Fernando Diniz, que é um treinador que tem por característica utilizar muito a base, não à toa, só durante essa semana passada e estes dias desta semana, o técnico Fernando Diniz já utilizou 11 jogadores da base, 4 do Sub-17 e 7 da equipe Sub-20. É um treinador que está olhando com mais cuidado, com mais carinho para as categorias de base, e tem que ser exatamente assim. O técnico do Vasco tem que ser um técnico que vai e, assim, a todo momento olhar para a base. Não pode ser diferente, porque a base do Vasco, na minha opinião, é o ponto vital do futebol profissional, do futebol principal do nosso Cruz Maltino. E neste exato momento, né, eu falo exato momento mesmo, dia 3 de julho de 2025, o Vasco talvez esteja passando por um dos melhores momentos da sua base, né? A gente olha para o Sub-17 e vê jogador bom. A gente olha para o Sub-20 e vê jogador bom. A gente olha para o Sub-15 e vê jogador bom. A gente olha para o Sub-13 e vê jogador bom. Isso não acontece, cara, no Vasco há muito tempo. A última geração que de fato a gente olhou e falou, caraca, que geração boa, foi a geração de 2019. E no fundo, ninguém deu bom, né? Pouquíssimos jogadores deram bom, até alguns viraram. Mas naquela geração, a gente olhava e não deu certo, muito pelo mau momento do Vasco, a época é inegável, né? Um rebaixamento, uma permanência na Série B, um dos piores momentos. Aliás, o pior momento da história do Vasco. É difícil algum jogador render durante essa fase tão ruim, e acabou rendendo. Mas aquela geração que chegou à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior era uma geração que se esperava muito. Do goleiro Lucão, do goleiro Alexander, do zagueiro Ricardo Graça, do meia Caio Lopes, do volante Bruno Gomes, Thales Magno, Gabriel Peck, Thiago Reis, Lucas Santos. Cara, era uma geração que se esperava muito. O próprio Riquelme, né, que hoje ainda está aí no time principal, sendo comandado pelo técnico Fernando Diniz, que está parecendo dar mais uma chance a ele. Eram jogadores que o Vascaíno esperava dar certo e acabou não dando. E depois aí de 6 anos é uma geração que a gente volta a olhar pro cuidado. Tem um jogador no Sub-13 que é o Vinícius. Que moleque bom de bola é o Vinícius, cara. É absurdo olhar esse garoto jogando. Se você não conhece, depois vai dar uma conferida. Aí a gente olha pro Sub-15 e vê jogador bom. A gente olha pro Sub-17 aí vê um Diego Minetti. Aí vê um Kaique Ferreira, que teve hoje seu anúncio de renovação. Que bom. Aí a gente olha pro 20 e vê GB, vê Paulinho, vê Lucas Zucarello, vê Léo Jacó, vê Lincoln, vê Luiz Gustavo, vê Felipe Gabriel. Cara, que geração absurda. E vê também no Sub-17 um jogador que eu não citei porque eu deixei pra citar agora, que é o Rodrigo Júnior. O Rodrigo Júnior, se você não sabe, eu vou fazer questão de te apresentar aqui agora. Rodrigo Júnior é um jogador que está no Vasco desde jovem, e olha como as coisas são, né? Eu fico assim muito feliz quando isso acontece aqui no canal. Eu, alguns dias atrás, eu fiz um vídeo exatamente sobre o Rodrigo Júnior, cara. Falando quem era esse jogador, porque ninguém conhecia o Rodrigo Júnior há pouco tempo. É um jogador que chegou ao Vasco muito jovem, salvo engano, no ano de 2018, se destacando muito. Eu não lembro se era Mato Grosso ou no Espírito Santo. E o Vasco o trouxe para a sua base e desde então ele brilhou. Ele tem números bizarros desde pequeno no Vasco. E exatamente por conta desse destaque que ele vinha tendo durante até essa temporada de 2025, o Rodrigo Júnior ele teve uma oportunidade de ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. O zagueiro da Seleção Brasileira Sub-17 se machucou e o Rodrigo Júnior foi chamado para a vaga. Só que, assim, é muito louco, porque o Rodrigo Júnior é um atacante, centroavante, e tá vestindo a camisa de número 4. Só que o Rodrigo Júnior é um jogador tão, assim, diferente, que ele chegou na lista de suplente, assim, na sobra, chegou à Seleção Brasileira com a convocação. A Seleção Brasileira estreou ontem, numa Copa 2 de julho, que está acontecendo no Nordeste aqui do Brasil.
Primeiro jogo, a seleção brasileira goleou no placar de 7-0. O Rodrigo foi responsável por marcar um gol e dar uma assistência na partida. Aí hoje tivemos mais uma partida acontecendo da seleção brasileira. Os jogos estão acontecendo todos os dias. E a seleção brasileira venceu a partida pelo placar de 13-0 contra a equipe do Jacobina. O Rodrigo Júnior hoje, vestindo a camisa da seleção brasileira, ele foi responsável por 4 gols na partida e 3 assistências. Olha que loucura. É isso que eu tô te falando, né? A seleção brasileira ganhou de 13-0 e o Rodrigo Júnior ele foi responsável por marcar 4 gols e dar 3 assistências. De 13 gols marcados pela seleção brasileira, todos os 7 foram responsabilidade do Rodrigo Júnior. 7 dos 13 coloca na conta do Rodrigo Júnior. Então o Vasco, ele tem uma das maiores promessas do futebol brasileiro. É um jogador não é a nível Vasco, é a nível Brasil. Camisa 9, goleador, atacante nato, uma promessa bizarra. Um jogador que nesta temporada, somados Vasco e Seleção Brasileira, ele tem em 15 partidas 18 gols marcados e 8 assistências. E tá contando ainda. Então assim, cara, vamos olhar com cuidado para essa base. E é até um recado à diretoria do Vasco, um recado ao presidente Pedrinho, um recado ao diretor técnico Felipe. Eu não tenho dúvidas que hoje a base está sendo olhada dessa maneira por serem ambos crias do Vasco, né? Felipe e Pedrinho são 2 gestores, mas que são crias do Vasco. Então, não há ninguém mais do que Pedrinho e Felipe para ter um cuidado com essa base. Então, cuidem, cara. Porque o Vasco tem um tesouro nas mãos nessas próximas gerações. É muito jogador bom, cara. E no Sub-17 vai estar muito bem representado com Rodrigo Júnior e Diego Minetti. Talvez um dos 2 melhores centroavantes do futebol brasileiro. O Diego Minetti só não está na Seleção Brasileira Sub-17, porque hoje ele já integra o elenco Sub-20, tá treinando com um profissional, senão estaria na Seleção Brasileira Sub-17 também. É só jogadoraço que tem essa base do Vasco da Gama. É para ficar de olho. E o Diniz tá atento a esses jogadores, não à toa, muitos deles já estão aí treinando com o grupo principal. Mas olha, amigo vascaíno, enquanto o Diniz, é claro, né, não tem reforço, está contando com esses jogadores, tem algumas novidades, só para atualizar você da situação desses 3 reforços caseiros, né, que o elenco Cruz Maltino neste momento está tendo. No caso, David, Estrela e Leandrinho. Ambos jogadores que o técnico Fernando Diniz não tinha à disposição antes da parada, né, para a Copa do Mundo de Clubes, e agora tem à disposição. Leandrinho, jogador que estava emprestado ao Al-Shabaab e tá treinando normalmente com o grupo, nitidamente é um atleta que vai integrar o elenco principal aí daqui para frente, um jogador de muita qualidade, lateral esquerdo, e vai ser um nome que o técnico Fernando Diniz vai poder utilizar sim, expectativa que nesse próximo sábado, já contra a equipe do Montevidéu no amistoso, Fernando Diniz utilize o jogador, lateral que não atuava pelo Vasco desde o ano passado, rodou aí nesse primeiro momento na Arábia Saudita, então tá com uma experiência mais cante, inclusive na Arábia Saudita atuava muito de ponta esquerda, então é um nome que pode aparecer por ali, lateral esquerdo bem mais ofensivo, né, do que é, por exemplo, o Lucas Piton, mas um jogador muitíssimo interessante. Tem o David, que tá fora aí há 9 meses, mas está treinando muito bem. A evolução do atacante foi algo até muito elogiado pelo departamento médico do nosso Cruz Maltino, então é um jogador que é bom você ficar de olho. O David deve também pintar nesse amistoso do próximo sábado, tá treinando muito, tá comendo a bola, como se diz aí, né, no ditado do futebol, e é mais uma concorrência para esse setor do lado esquerdo do campo. Nuno Moreira, Lloyd Augusto, que se liguem, porque de fato o DVD tá comendo a bola e vai querer, porque tem qualidade para conquistar essa vaga no time principal, time titular. E o Guilherme Estrela, que é um atleta que está com uma recuperação um pouquinho mais demorada, tá? O Estrela dificilmente vai estar à disposição para esse jogo do sábado. Inclusive, eu não vou cravar porque eu acho que o futebol é muito inconstante, as coisas acontecem dia a dia, mas é praticamente certo que o Estrela não estará à disposição para o técnico Fernando Diniz neste amistoso que vai acontecer depois de amanhã contra a equipe do Montevidéu, tá? Expectativa é que o Estrela realmente não esteja à disposição. O jogador que está tendo uma recuperação mais lenta, até por ser uma lesão mais chata de se cuidar. Ele nasceu com um problema congênito, o Guilherme Estrela, né? O dia uma partida dele, inclusive, foi no ano passado ainda, num jogo contra o Botafogo no dia 10 de setembro. Uma lesão bem chata, bem grave, que precisou de um longo tempo de recuperação, mas o Vasco hoje já cuidou, já tratou, mas ele ainda não está no ritmo para conseguir retornar aos gramados. Mas são 3 jogadores aí que o Vasco da Gama terá
à disposição para este segundo semestre de 2025. Vamos ver o que o Fernando Diniz, né, vai fazer com esses jogadores, mas é uma animação bem grande saber que o nosso Cruz Maltino poderá contar com ambos. E se poderá contar com ambos, algo já certo, mas o técnico Fernando Diniz quer mais, né, amigo? E o Vasco ele já definiu muito bem como vai mapear o mercado da bola nesta janela de transferências, né? Hoje, o diretor executivo Admar Lopes tem uma grande missão que foi passada, inclusive, pelo próprio técnico Fernando Diniz, e esta missão é procurar no mercado da bola jogadores para atuar ao lado do campo, né? A prioridade principal do Vasco nesta janela de transferências é a posição da ponta esquerda, amigo torcedor vascaíno, né? De acordo aí com informações do GE, nesta manhã de quinta-feira, a prioridade principal do Vasco nesta próxima janela de transferências é contratar um atacante de lado, tá? Há 9 dias da abertura das janelas, ou aliás, né, há 7 neste momento da abertura da janela, que se dará aí nesse próximo dia 10 de julho. Alguns nomes já foram sondados pelo Vasco, o caso, né, dos dois principais, talvez nesse momento, o Alan Mina, do Clube Bruges, e o Andrés Gomes, do Rennes, da França, ambos jogadores com perfil daquilo que a diretoria do Vasco hoje busca na janela de transferências, jogadores rápidos, ágeis, de mano a mano, jovens e com potencial de revendas, tá? Até o próprio Admar Lopes tem uma participação muito efetiva na busca por esses dois jogadores. Ele está começando a indicar alguns nomes fora da caixa para o departamento de futebol do Vasco contratar, né? O próprio contratar. Admar Lopes é um nome que conhece muitos jogadores do mercado de futebol sul-americano, tem uma forte ligação com o mercado de futebol português, francês, belga, ligas onde ele tinha uma participação bem forte durante as passagens pelos clubes aí que trabalhou nesse período recente. Então é um mercado onde ele vai estar muito de olho, tá? O Vasco se empolgou aí com algum dos nomes que o Admar Lopes colocou à mesa. E o próprio diretor executivo hoje está com muita moral, tá, amigo? Para dar andamento aí às tratativas. Admar Lopes tem um perfil muito nítido. Jogadores jovens, com passagens em categorias de base por seleções, que tem uma perspectiva de crescimento no Vasco, oportunidade de mercado para contratar e um grande potencial, melhor dizendo, de revenda no futuro. Então é exatamente isso. O Vasco, que investiu em janelas passadas, em jogadores de beirada de campo que não deram certo, hoje com a chegada de Admar Lopes, a expectativa é que o Vasco novamente faça investimentos, não é claro, tão altos, mas com o objetivo de uma venda futura. O Vasco tem uma situação financeira delicada, é um discurso de responsabilidade, esse discurso de não gastar muito dinheiro, mas internamente o Vasco entende que se for necessário, vai gastar com moderação, mas é claro, sabendo que vai precisar investir em jogadores para chegar e logo assumir a titularidade. Bom nome, vascaíno, deixa claro, né, boa situação e bons nomes, né, deixa claro aí a sua opinião nos comentários. O certo é martelo batido e o Vascão à procura de nomes para ponta esquerda. Qual virá? É uma dúvida e qualquer novidade, é claro, eu estou trazendo aqui a vocês nos próximos vídeos. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.